Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, dessa quinta-feira é uma quinta-feira, é a primeira quinta-feira profética que o Senhor preparou para nós. E é algo muito importante porque nós precisamos receber palavras proféticas sobre nossas vidas. Eu quero dar um recado para vocês antes. Nós estávamos passando aqui o RPD, amém? Nós estávamos aqui veiculando que teria o RPD nos dias 26, 27 e 28. Amém ou não amém? No entanto, por conta do segundo turno, que nós oramos, nós declaramos, profetizamos que o nosso candidato Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno, né? Mas aprove o diabo não deixar. Por conta dessa eventualidade do segundo turno, no dia 28, vai ter as eleições, né? O segundo turno das eleições. E por conta disso, não haverá o RPD. Diga, Eu sei que você estava alegre para o RPD, irmão. Dá para ver, eu senti assim a emoção. Que pena que não vai ter. Só que no lugar do RPD vai ter uma conferência profética. Já no domingo nós vamos anunciar com banner e tudo, já nas redes sociais para vocês divulgarem. Vai ser sexta e sábado, talvez no domingo de manhã, não sabemos. Tá? Ainda nós estamos em programação. Mas nós vamos ter, nos dias 26 e 27, a conferência profética. O pastor vai ser logo depois que o pastor voltar, né, da onde ele está lá, recluso no lugar, buscando, orando a Deus, recebendo profecia, recebendo unção. Então, irmãos, se prepare o teu coração para esse evento profético. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse evento, irmãos, vai ser poderosíssimo, vai ser a primeira conferência profética da Igreja Emuná. E nessas quintas-feiras estamos tendo agora essa conferência profética. E eu quero declarar uma palavra para você nessa noite. Eu não sei com que coração você está aqui, eu estou sentindo já, desde a hora que começou o culto, desde a hora que eu cheguei aqui na igreja, eu já tenho sentido uma opressão maligna muito forte. Uma opressão maligna muito forte. E essa opressão impediu das pessoas virem aqui nesta noite. Muita gente deixou de vir. Porque sentiram-se cansados, porque sentiram-se afadigados, porque pensaram assim, porque, não, né, quinta-feira que vem eu vou, na próxima quinta-feira profética eu vou. Mas eles não entenderam que eles estavam sendo resistidos. Porque nessa noite o Senhor vai derramar uma palavra profética sobre a tua vida. Por isso, se você está aí, eu gostaria que você pegasse no ombro desse irmão que está do seu lado e desse um chacoalhão aí para ele acordar, ele está meio dormindo. Dá um chacoalhão aí no ombro dele, até ele dizer um glória a Deus e aleluia. Pega esse dedinho de profeta, coloca na cara dele e fala assim, meu irmão, eu quero pedir a você nessa noite, aperte o teu cinto, porque hoje nós vamos voar. Amadorodocoto baba chora dele baserere badas. Hira baba baba choro de canta la badara baba baba barrida baba. Era masoro de canta la basoro de badas. Era mandas.
Meu Deus, você não sabe tanto que meu coração treme todas as vezes que eu toco nesse shofar. Irmãos, hoje é uma noite profética e eu quero ler com você algo lá em Ezequiel, capítulo de número 37. Às vezes você nunca conseguiu entender o que é uma palavra profética sobre a tua vida. Eu não sei como que, às vezes você já ouviu o que é uma profecia, como nós profetizamos, de que forma. Mas a palavra profética na igreja é de extrema importância para a nossa convivência, para o nosso crescimento espiritual. E a Bíblia está repleta, cheia de palavras proféticas. A Bíblia está repleta de atos proféticos, de momentos proféticos, de unção, de busca de Deus. Porque a palavra profética, ela faz uma conexão nossa com o reino de Cristo. A palavra profética faz com que o mundo espiritual se conecte com o mundo natural. E assim nós consigamos ter acesso tanto ao mundo espiritual quanto ao mundo natural. Ezequiel, no capítulo de número 37, diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, queremos pedir, Espírito Santo de Deus, ser conosco nessa noite. Espírito, ensina-nos a tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa nos envolver nos teus braços, Pai. Que o Senhor possa trazer a revelação do Senhor sobre nós. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja com os céus abertos sobre este lugar nesta noite. E assim como Jacó teve a visão dos anjos numa escada subindo e descendo, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que coloque uma escada no meio deste altar. Eu quero pedir ao Senhor que coloque uma escada no meio desta igreja. E que nessa escada os anjos do Senhor tenham liberdade de subir e descer sobre elas. Que os anjos de Deus nessa noite tenham a liberdade de passear no meio do teu povo, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, queremos sentir a tua unção, o teu poder nessa noite. Queremos sentir o sobrenatural do Senhor visível e palpável. Por isso, em nome de Jesus, abre, ó Pai, rasga os céus nessa noite, para que nós possamos receber da tua unção, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Ezequiel foi um dos profetas que profetizaram no período em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E Ezequiel, ele tem uma particularidade no seu livro, nos seus escritos, que ele revela coisas profundas de Deus. Ezequiel, ele nos mostra muita coisa acerca de Deus, acerca da palavra profética, acerca da profecia. Depois que Jeremias profetiza, vem Ezequiel. E Ezequiel profetiza nessa parte, nesse momento conturbado, neste momento em que o povo de Israel, ele está preso num país estranho, que o povo de Israel ele está preso, ele está abatido, está amargurado. E o livro de Ezequiel nos mostra e nos revela que a palavra profética sobre a nossa vida é uma palavra onde ela ressuscita sonhos. O livro de Ezequiel mostra para nós que a palavra profética é uma palavra onde traz vida àquilo que estava morto. Muitas vezes, e muitos de nós, temos perecido, tanto na nossa vida familiar, tanto na nossa vida cotidiana, quanto na nossa vida profissional, financeira, porque simplesmente nós não temos tido uma palavra profética
sobre as nossas vidas. E Deus, quando Ele vai usar os profetas de Deus, Ele vai usar os profetas dele, Deus Ele pega os profetas justamente para profetizar e lançar para o povo um resquício de esperança. Além da esperança, o profeta também ele traz o povo para o arrependimento das suas obras. O profeta ele faz com que o povo pense, reflita, veja os seus erros, as suas atitudes. E se você for pegar para estudar todos os profetas, se você for pegar para ler, se você for pegar para dissecar, para você retirar coisas profundas da palavra de Deus, se você for estudar sobre cada um desses profetas, você vai ver particularidades de cada um, aonde Deus, ele traz uma revelação, traz um entendimento para o seu povo. Quantos estão entendendo? E quando nós vemos sobre os profetas, nós temos algo no nosso coração, nós criamos uma expectativa no nosso coração, de que Deus ele pode levantar homens e mulheres, usados por Ele, para trazer uma palavra dele para nós. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei como você tem vivido, eu não sei aonde na área da tua vida você precisa romper, mas eu quero dizer para você nessa noite, quando Deus ele lançar uma palavra profética sobre você, agarre essa palavra profética, porque é debaixo dessa palavra que você vai prosperar. Certa feita Jesus estava passeando com seus discípulos, e quando Jesus estava passeando, ele estava pregando, ele viu os pescadores, ele viu Pedro, Tiago e João lavando as redes, de manhã cedo. E eles estavam lavando as redes porque eles estavam frustrados. Eles estavam lavando as suas redes porque eles tinham ido pescar a noite inteira e não pegaram nada. Quantas vezes você sai na sua vida de vendedor, na sua vida onde você precisa sair diariamente e ganhar seu dinheiro, e às vezes você chega na tua casa à noite lavando as suas redes porque você não pegou nada. E esses empresários e essas pessoas que estavam lavando as redes, Jesus chegou para um deles, chegou para Pedro e disse: Pedro, afasta um pouco do barco, empresta o teu barco. Afasta um pouco, porque tinha uma multidão seguindo Jesus. E Jesus começou a ensinar. E Pedro ali no barco. E Pedro ali ouvindo. Pedro estava ali pensando, refletindo, ouvindo cada palavra. E conjecturo eu que Jesus não é bobo nem nada, quando ele lançava cada palavra profética, quando Jesus estava naquele momento utilizando o barco de Pedro, quando Jesus estava pregando para aquela multidão e ensinando e curando os enfermos, conjecturo eu que ele olhava para Pedro do lado dele e Pedro ficava com aquela cara assim de bobo, de atônito. Porque Pedro, a característica dele sempre foi impulsivo. Pedro, ele sempre foi uma pessoa que era para frente, como muitas pessoas podem dizer hoje. Pedro era um cara assim que emitia o nariz onde não era chamado. Você conhece uma pessoa assim? Que mete o nariz onde não é chamado? Você conhece uma pessoa assim que fica enxiridando? Pedro era um enxerido. Pedro ficava enxiridando, Pedro ficava. Tanto que todas as vezes quando você vê Jesus repreendendo alguém na Bíblia, ele estava repreendendo Pedro. Pedro era desses. Porque Pedro era tão impulsivo, era tão para frente, que ele não tinha medo de errar. Pedro não tinha medo de errar na frente do líder dele. Diga por quê? Por mais que o líder dele corrigisse ele na frente de todos, ele sabia que aquela correção era para um bem proveito dele. E às vezes nós temos medo de errar na frente dos nossos obreiros. Às vezes nós temos medo de errar na frente dos nossos discípulos. Às vezes nós temos medo de errar na frente das pessoas que podem nos corrigir. Justamente com medo da correção. Só que Deus vai falar, bobo, que Ele só corrige aquele a quem ama. E se você não é corrigido, você não é filho e é bastardo. E essa palavra bastardo é muito forte. Quando Jesus ele vai falar lá em Hebreus, quando Paulo ele vai dizer que quem não é corrigido por Deus não é filho, é bastardo. Essa palavra bastardo, ele é uma expressão idiomática
que diz que é um filho de uma prostituta. Essa palavra mesmo que você pensou na cabeça. Quando Paulo ele disse nessa frase que quem não é filho é bastardo, bastardo, ele está dizendo que era um alto nível de rejeição de uma pessoa, que era ser filho de uma prostituta. Então Paulo ele diz que aquele que não é corrigido por Deus não é filho, mas sim o filho de uma prostituta. E Pedro, quando ele via Jesus pregar, Pedro ficava atônito, ali olhando, ouvindo o mestre ensinar, ouvindo Jesus. E eu fico imaginando que cena maravilhosa, que cena linda. Você está sentado no barco e olhando Jesus pregar, olhando Jesus ensinar, vendo cada detalhe, vendo cada milagre, vendo cada situação, cada gesto, cada palavra. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, afasta um pouco o teu barco da margem. E Pedro fica meio assim, sem entender, né? O que nós vamos fazer mais afastado? E Pedro começa a remar o barco dele. Pedro, pode ir para as águas profundas. E Pedro começa a remar. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, lança a tua rede. Sabe o que me deixa mais alegre quando eu ouço isso? Digo o quê? Pedro estava com a rede dentro do barco. Por que Pedro não deixou a rede na margem? Quem quer saber o que? Diga um glória a Deus aí. Porque ele sabia que quando você está perto de Jesus, a qualquer momento pode surgir o milagre da vida. Por que a rede de Pedro não estava na margem? Estava dentro do barco. Porque ele sabia que a qualquer momento a palavra profética poderia vir. Aí tem gente que vem no culto, obreiro Rodrigo, e fica dormindo. Aí tem gente que vem no culto e fica andando, fica conversando com o irmão lá fora. Irmão, se você veio no culto para ficar conversando com o irmão lá fora, nem venha. Monte o teu grupinho no WhatsApp e vá conversar em casa. Porque a cada momento que você está lá fora, conversando nada com coisa nenhuma, conversando, tendo conversas fiadas, conversa que não diz respeito a nada e nem a ninguém, você está perdendo a palavra profética que é lançada. E a qualquer momento Deus pode lançar uma palavra. E essa palavra pode transformar a tua vida. Foi aí que Pedro remou para as águas profundas. Pedro remou para as águas profundas. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, lança a tua rede. Pedro vira para Jesus e fala assim: mestre, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Neste momento você poderia falar: Pedro. Às vezes eu e você aqui, meu irmão, lendo o texto, lendo a Bíblia, lendo a passagem, a gente fica assim: por que o Pedro ainda tem que ficar questionando? Mas nós temos que aprender a nos conectar com o texto. Você imagina um cara que ele nunca tinha visto de perto, apenas só ouviu falar, um pregador que ele ouviu falar, um profeta que chegou na terra de Israel que ele ouviu falar, entrou no barco. E aí esse cara, do nada, pede para você lançar a rede, e você sabe como que é lançar a rede, você sabe que o melhor horário para se pescar é à noite. E durante o dia você não se pega nada com as redes. Aí nós temos que entender que Pedro, ele pode ter duvidado, mas quem de nós não duvidaria? Às vezes você fica julgando até, mas Pedro duvidou. Mas quem que de nós não duvidaria? Chegasse para o Igor e falava assim: Igor,
Você ligou hoje o dia todo para as pessoas, oferecendo, tentando vender uma casa. Mas eu estou te falando nessa noite. Eu estou te falando hoje. Faz mais uma ligação. Aí o Igor virava assim para mim e falava assim, cara, eu fiquei o dia todo no WhatsApp, no Facebook, fui bloqueado de novo pelo Facebook de tanta publicação. E esse cara chega e me pede para fazer mais uma única ligação, pegar um número que estava aqui e ligar. Aí ele pega essa ligação, ele pega esse telefone, liga e fecha uma casa de R$1,5 milhão. Então Pedro olhou para Jesus e pensou. E ele disse ainda, foi sincero, mestre, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mestre, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas debaixo da tua palavra eu lançarei as minhas redes. Você não entendeu? Eu fiquei amargurado a noite inteira porque eu não peguei nada. A minha vida tem sido um mar de sofrimento. Porque eu tenho tentado pescar, eu tenho tentado fazer, eu tenho tentado as coisas e não tenho conseguido. Mas porque tu, mestre, lançou uma palavra sobre a minha vida, eu lançarei as minhas redes. Nessa noite o Senhor quer lançar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei como tem sido o teu mar. Eu não sei como tem sido a tempestade na tua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite. Assim diz o Senhor. Lança a tua rede. Lança a tua rede. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. E a Bíblia diz que ele lançou a rede. E quando ele lançou a rede, ele enganchou. Ele lançou a rede, ó. Não é possível, está muito pesado. A Bíblia vai dizer que ele pegou tanto peixe. A Bíblia vai dizer que ele pegou tanto peixe, mas tanto peixe. Mas tanto peixe, enquanto você não der glória a Deus, eu não vou parar de falar, mas tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, tanto peixe, que ele teve que chamar outro barco para vir ajudar ele. Deus vai abençoar você tanto no teu negócio. Deus vai abençoar você tanto no teu negócio que você não vai conseguir ficar sozinho naquilo. Você vai ter que contratar mais gente. Porque Deus vai fazer você duplicar, vai fazer você crescer, vai fazer você triplicar. E aí você vai ter que chamar pessoas para poder te ajudar a carregar o peixe dentro do barco. Digo o que é isso. Quando eu trabalho debaixo da palavra profética do Senhor. Quando eu trabalho debaixo da palavra profética do Senhor, não só eu sou abençoado, mas todos que estão ao meu redor. Uma palavra só. Uma palavra que Jesus lançou sobre Pedro. Aí eu pergunto para você, quantas e quantas palavras, quantos e quantos cultos nós temos vindo e ouvido a palavra de Deus, e nenhuma delas nós temos tomado posse da palavra profética. Ezequiel no capítulo de número 37, Deus ele vai mostrar para Ezequiel como que se funciona uma palavra profética. Para que eu declaro uma palavra profética? Para que eu trabalho? Para que eu tomo uma ação, uma atitude debaixo de uma palavra profética? Quem quer descobrir nessa noite, diga um glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair
Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Quantas situações na tua vida que mostram-se secas diante de você? Quantas e quantas vezes a tua vida parece uma vida seca, uma vida sem nada, uma vida murcha, uma vida sem ânimo? Eu já conheci dezenas de irmãos já vieram falar comigo: discípulo, eu estou triste. Discípulo, eu estou cansado. Discípulo, eu estou afadigado. Discípulo, eu estou estressado, eu não consigo, eu não aguento mais vir para a igreja. Já estou enjoado de vir para a igreja. Eu fico imaginando no dia que você quiser entrar na Canaã celestial e Deus virar para você: filho, eu estou enjoado de olhar para a tua cara. Mas eu entendo essas pessoas. Essas pessoas estão secas. Essas pessoas estão precisando da chuva do Senhor. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Quantos de nós já não passou por isso? Está secos, precisando de uma chuva do Senhor. Eu vou falar para você, irmãos, eu também já me senti assim. Muitas e muitas vezes eu já me senti dessa forma, seco, precisando de uma chuva. Quantas e quantas vezes eu já coloquei a cara aqui na porta, eu falei assim: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar em casa dormindo. Mas era engraçado que toda vez que eu atravessava a porta e colocava o pé aqui dentro, eu sentia Isaías, capítulo de número 40, soar no meu ouvido. Abre lá, Isaías 40. Vinte e 27. Esses dias Deus falou comigo neste versículo. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, e nem ouvistes que o eterno Deus, Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Por que você está cansado? Por que você está fadigado? Você não sabia que o Criador não se cansa, não se fadiga? Eu fico imaginando se Deus se cansasse de te proteger do mal. Fiquei pensando se Deus se cansasse de te abençoar. Eu ficava pensando se Deus se cansasse de olhar para você, de insistir com você e todas as vezes vir para o culto e você sempre dá uma desculpa de ficar em casa. Não sabes que o Eterno nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado. Ninguém deu glória a Deus. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Às vezes a gente pode estar cansado, irmão. E eu sei que fica cansado, eu sei que é difícil.
Só que a partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor, a partir do momento que nós nos colocamos na brecha, na frente do Eterno, o renovo de Deus nos pega. É por isso que nós temos o culto chamado aqui, culto de renovo e poder. Porque esse renovo faz com que a gente corra e não se canse. Quantos quer correr e não se cansar? Nem me fale, irmãos, porque gordinho correndo já viu, né? Hoje um amigo meu, colega meu de serviço, chegou em mim e mostrou no celular dele: olha só, cara, hoje eu corri 5 quilômetros. Falei, irmão, eu não corro nem 20 metros. Já corro. Lá no meu serviço tem uma escada, que eu já subo a escada. Agora que eu estou começando a me acostumar a caminhar. Minha esposa falou assim, amor, a gente precisa ir no parque correr. Eu falei assim, amor, nós estamos caminhando. Uma coisa de cada vez. Deixa caminhar, depois a gente corre. Quem gosta de fazer ginástica aí, digam glória a Deus. Mentiroso. Olha pra cara desse irmão que está do seu lado aí. Vê se ele tem cara que gosta de fazer uma corridinha, de uma caminhadinha. Agora lança uma palavra profética sobre a vida desse irmão sedentário aí. Eu profetizo, diga, eu profetizo que você terá o vigor do Senhor. Um vigor tão grande que você vai subir e descer o morro de Santo Antônio 10 vezes e não vai se cansar. Ei, Jesus, está difícil. Ezequiel 37, verso 13 disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Deus ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, porventura esses ossos que você está vendo aí, eles podem viver? Às vezes Deus olha para você e fala assim, você está vendo essa situação na tua vida aí? Você acha possível essa situação se resolver? Você está vendo essa enfermidade aí que está agindo na tua vida? Você acha que é possível ser curado essa enfermidade? Você está vendo esse problema financeiro, essa bola financeira que você fez na tua vida aí? Você acha possível esse problema se resolver? E é inteligentemente que Deus faz essa pergunta para Ezequiel. Porque olha a resposta de Ezequiel. E eu disse ao Senhor, Senhor, Deus, Tu sabes. Deus, Tu sabes de todas as coisas. E quando eu ouvi essa resposta, eu lembrei de Pedro. Eu gosto de falar de Pedro. Pedro é um nome bonito. Eu lembrei de Pedro quando Ezequiel disse, Tu sabes. Porque se você não sabe, Pedro negou Jesus 3 vezes, amém ou não amém? E o pecado de Pedro, se nós colocarmos na balança do lado de Judas, foi pior do que o de Judas. Porque Pedro era mais amigo de Jesus do que Judas. E sempre a mágoa vai vir de pessoas que estão mais perto de nós. Sempre a facada, sempre a traição, sempre a dor vai vir das pessoas que estão mais próximas de nós. E aí lá em Lucas, quando você lê Lucas, você vai ver que as pessoas perguntam, você é o discípulo que anda com Cristo? Não, eu não sou. Você é um daqueles, aí outra pessoa chega, não, você é um daqueles que anda com Cristo. Não, eu nem vi, nunca vi esse homem, nunca nem vi esse homem. Aí chega o terceiro e fala assim, sim, você é um daqueles que andam com o agitador lá. Aí fala assim, eu não conheço esse homem. E Lucas vai trazer um detalhe muito interessante. Lucas vai dizer que neste exato momento, quando ele declara essa palavra, Jesus, ele está lá no meio do sinédrio, as pessoas cuspindo. Ele para, levanta a cabeça e acha Pedro. Jesus estava aqui apanhando.
Quando Pedro ele declara pela terceira vez que negou, quando ele pela terceira vez negou Jesus, Jesus levanta a cabeça e olha fitamente para Pedro. E é nesse olhar que Pedro ele sai amargurado, chorando copiosamente, porque ele percebeu a burrada que acabou de fazer. Ele traiu aquela pessoa que ele dizia mais amava. E esse olhar foi fulminante na vida de Pedro. Depois que passou toda a situação, depois que Cristo ressuscitou, a Bíblia vai dizer que eles estavam num barco pescando, Pedro, Tiago e João, e mais alguns dos apóstolos. Eles olham de longe e vê uma pessoa sentada ao lado de uma fogueira. Depois que Cristo ressuscitou. Pedro, ele já olha de longe. Pedro, como ele sempre foi mais afoito, para frente, ele nem esperou o barco ir até a margem, ele pulou no mar e saiu nadando. Quando Pedro ele pulou no mar e saiu nadando, ele chegou lá e viu que era Jesus. Ele ficou sentado do lado do mestre e não falou uma palavra sequer. E Jesus começou a ministrar, e Jesus estava assando peixe. E ele repartiu e partiu e deu aos seus discípulos. E começou a falar, começou a dar as últimas orientações. E Pedro quieto, sentado do lado. Quando ele termina de dar todas as suas orientações, ele vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro baixa a cabeça e fala assim: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E ele volta a conversar, dando as orientações. Ele olha para Pedro de novo e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro baixa a cabeça e fala assim: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E ele continua dando. E pela terceira vez, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde para Jesus: Mestre, tu sabes de todas as coisas. Jesus, tu sabes de tudo. Sabes que eu te amo. Nessa terceira resposta de Cristo, de Pedro para Cristo, aconteceu a cura no coração de Pedro. Muitos de nós temos perdido de receber algo de Deus, porque nós não soubemos ou não temos entendido qual o tipo de resposta que o Senhor quer de nós. Aí eu pergunto para você, as perguntas que Deus tem feito a você, qual que é a resposta que você tem dado? Deus vira para Ezequiel e diz: Ezequiel, você acha, porventura, você acredita, você acha que existe uma possibilidade desses ossos reviverem? Ezequiel fala assim: Senhor, tu sabes. Por que Ezequiel disse isso? Diga por quê? Porque ele mesmo não sabia de nada. Falei: Deus, eu não sei de nada, quem sabe é o Senhor. E sabe o que é mais engraçado? Diga o quê? Tem gente que quer ensinar a Deus. Porque às vezes Deus ele faz essa pergunta para o cabra: você acha que esses ossos podem viver? Senhor, esses ossos vão reviver se o Senhor fizer isso, se eu fizer aquilo, tudo mais. Papai, o Senhor tem que fazer isso. Aí a pessoa vem numa escola bíblica dominical, numa escola terça-feira, e aí num seminário, e tudo que ele quer falar é para tentar quebrar aquele que está ensinando. E Ezequiel foi muito inteligente, ele falou assim: Senhor, eu não sei, tu sabe. Por isso muitas vezes a única coisa que Deus espera de você que você responda é: Senhor, eu não sei, o Senhor que sabe das coisas. Eu não sei de nada. E aí Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E então me disse, verso 4, profetiza sobre estes ossos e dize: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito,
e vivereis. E colocarei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e farei vós estender pele, e porém vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Diga o que é isso? Instrução. Nenhum profeta da Bíblia Sagrada agiu fora da instrução do Senhor. Toda palavra profética sobre a nossa vida, ela vem debaixo de uma instrução do Senhor. Tudo aquilo que não estiver dentro da instrução de Deus, do direcionamento de Deus, da cobertura de Deus, não é de Deus. São palavras ditas por homem. Existe um profeta, que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Esse profeta se chamava Samuel, o maior sacerdote da Bíblia Sagrada. Nenhuma das suas palavras caíram por terra. Diga por quê? Porque todas as palavras de Samuel, ele falava debaixo da direção do Senhor. E todas as vezes que você age debaixo de uma direção do Senhor, você prospera naquilo que você faz. Diga, e aí? Diga, e aí, discípulo? Que você vive agindo fora da graça. Que você vive agindo fora da cobertura. Você vive agindo fora da permissão, da instrução do Senhor. E você só tem vivido, você tem dia após dia só quebrado a cara. E como eu quebro a cara, discípulo? Quando eu não ouço a voz do Senhor. Tem muita profecia que é da carne. A pessoa não ouviu Deus falar, mas mesmo assim ela profetiza. Mas mesmo assim ela quer declarar, porque acha bonito lançar uma palavra. Sendo que os profetas da Bíblia Sagrada, nenhum deles lançou uma palavra sem estar debaixo da concordância dos céus. Como vocês bem sabem, Ana ficou 18 anos orando para ter um filho. Preste muita atenção. Ana ficou 18 anos orando para ter um filho. E nesses 18 anos ela orava e ofertava. Orava e ofertava, mas nunca recebeu. No dia que Ana orou, fez um voto diante de um sacerdote, e o sacerdote abençoou este voto e disse para Deus: Deus, se tu me deres um filho, eu devolverei ele para ti. Neste exato momento, Ana ligou o seu pedido com os céus. Ana pegou a palavra profética e ligou com os céus. E nessa ligação, Ana prosperou e teve um filho. Diga aí. Ana, quando teve o filho, ela doou de novo para Deus. Diga aí. E aí que depois de Samuel, ela teve mais 7 filhos ainda. Diga o que é isso. Diga o que é isso. Quando eu trabalho debaixo de uma palavra profética, da palavra profética de Deus, todos os meus planos são superados. As minhas expectativas são superadas. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Mas aí tem um problema. Você nunca age e nunca trabalha debaixo de uma palavra profética de Deus. Então, verso 7, eu profetizei como se me deu ordem. Olha aí. Eu obedeci, eu lancei a palavra profética de acordo como me foi ordenado. E houve um ruído, diga ruído. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Digo o que é isso? Quando você está debaixo da ordenança do Senhor,
e você lança a palavra profética na tua vida, você mesmo, você pode ser uma pessoa que pode declarar uma palavra profética, mas aí os céus têm que se mover para validar a palavra profética tua no natural. Quando você lança a palavra profética, no momento, há ruídos. Digo que é isso. Às vezes você não vai acreditar no que está acontecendo. No momento exato, você está lançando a palavra profética na tua vida para mudar uma circunstância, para mudar uma situação, para ser curado de uma enfermidade, para seja o que for. Não sei aonde você precisa dar uma palavra na tua vida, irmão, mas nessa noite o Senhor vai dar. E quando você está neste processo da palavra na tua vida, quando você está dentro deste processo, as circunstâncias ao seu redor vão piorar. Porque você vai começar a ouvir barulho. Você vai começar a ouvir choro. Você vai começar a ouvir ranger de dente. Não, eu quero orar, eu quero declarar que a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Na outra semana o pau está quebrando, o casal está separando, os filhos estão se perdendo. Ai, meu Deus, mas eu lancei a palavra profética, por que as coisas não estão acontecendo? Eu lancei a palavra profética, por que não acontece? Simplesmente porque naquele momento está acontecendo ruído. Você tem que esperar o ruído passar. O problema nosso é que quando nós estamos agindo debaixo da palavra profética e os ruídos acontecem, a gente abandona o barco. A gente deixa de profetizar, a gente para de lançar a palavra, a gente para de perseverar. E como é difícil hoje perseverar. Como é difícil ver as pessoas perseverarem debaixo de uma palavra. Quantas vezes a gente já faz na eclésia, você vê isso, irmão. Na eclésia você vê isso. A gente vai fazer uma eclésia na casa da pessoa justamente para a presença de Deus habitar naquele local. Amém ou não amém? Quantos já receberam a eclésia aqui em casa? Digo glória a Deus. O eclésia é justamente para que a presença de Deus habite naquele lugar. E na primeira semana, maioria das vezes, na primeira semana quando a gente chega e prega, e declara e lança a palavra na casa da pessoa, na outra semana o pau começa a quebrar. O pau quebra. Quando já passou por isso já? O pau quebra, a família, o cara quer separar da esposa, quem estava empregado é demitido, e eu falei assim, gente, peraí, mas não era para a presença de Deus vir habitar? Parece que o diabo que veio habitou? Tudo isso é pelo ruído. Diga barulho. Diga barulho. Só que uma hora o barulho vai passar. Ninguém dá um glória a Deus por isso aí, gente. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço. Diga rebuliço. Tua vida vai virar um rebuliço, irmãos, quando você estiver debaixo da palavra de Deus. Vai virar de pernas para o ar. E fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, e cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia o espírito. Tem um segredo e tem um mistério aí. Toda palavra profética que você for declarar, e você vai chegar hoje na tua casa lançando uma palavra profética na tua casa, para a situação se resolver, para o problema se resolver lá. Existe 2 direcionamentos numa palavra profética, diga quais. A primeira é quando eu lanço uma palavra profética no natural. Deus, eu quero declarar que Satanás não reina na minha casa. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que essa enfermidade vai sair. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que a minha esposa vai vir para o Senhor, que o meu esposo vai vir para o Senhor, que os meus filhos vão servir ao Senhor. Você está lançando a palavra profética aqui no natural, amém ou não amém? Mas existe o segundo aspecto da palavra profética. Diga qual? É quando eu lanço a palavra profética no espiritual. Porque eu lanço a palavra profética no natural. Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, fala para os ossos, ossos se juntem, criem nervos, criem carne, músculo e estenda a pele.
E Ezequiel lançou a palavra. E os ossos fizeram rebuliço, cada osso juntou com seu osso, juntou, cresceu o nervo, cresceu a carne, a pele, porém, faltava o espírito. E eu olhei, eis que nervo sobre ele, cresceu carne, estendeu pele, olha só, presta atenção. E não havia neles espírito, diga, não havia neles espírito. E ele me disse, diga, o Senhor me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Você não entendeu? Você não entendeu? Existem certos momentos na nossa vida que a gente está lutando ali, lançando e declarando a palavra profética sobre um problema, sobre uma situação ruim. Só que às vezes a gente fica lutando e parece que nada se resolve. É neste momento que eu tenho que parar e lançar uma palavra no mundo espiritual. Diga qual que é o problema. A gente vive lutando no natural, mas nunca para lutar no mundo espiritual. Nós sempre estamos aqui no natural, tentando lutar contra a doença, tentando lutar contra os problemas, tentando lutar contra a vida financeira, contra o marido, contra a esposa, tudo, lutando para que Deus faça algo. Só que muitas vezes nós nos esquecemos de que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, hostes e dominadores do mal nas regiões celestiais. Diga aí, muitos de nós não sabem o que é isso. Ô irmão, vamos no monte. Ô irmão, vamos fazer uma oração. Vamos fazer um jejum, irmão. Jejum. Não tem um casamento para mim ir. Tem uma festa de aniversário para eu ir. Jejum, cara. Você não consegue batalhar no mundo espiritual. E Satanás, ele faz isso com você, irmão. Ele te trava no mundo espiritual. E aí, diga o que acontece. Diga o que acontece. Você fica sequíssimo. Porque Satanás, ele trava a fonte. Pup. Aí você começa a secar. Você começa a secar. Você começa a secar. Secar. E quando você vê, você desvia. Quando você vê, você quer saber, eu vou meter o pé. Quando você vê, você quer saber, esse negócio de crente não é para mim não, negócio de igreja. Meu negócio é para o mundo, meu negócio é ir para putaria, meu negócio é beber, fumar, drogar. Cortou a fonte. Mas nessa noite o Senhor vai lançar uma palavra sobre a tua vida. E tudo aquilo que Satanás travou sobre você, toda a fonte que Satanás travou sobre a tua vida, em nome de Jesus, nessa noite vai ser destravada. E a chuva do Senhor vai descer sobre essa terra seca, em nome de Jesus. Assim o Senhor vem com dos quatro ventos, ó Espírito, e assopre esses mortos para que vivam. E eu profetizei como Ele me deu ordem. Debaixo de uma ordem, ordenança de Deus. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se colocaram de pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que vos abrirei os vossos sepulcros. Ah, meu Deus, a palavra está sendo lançada sobre a tua vida nessa noite. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros,
E vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor. E quando eu abrir os vossos sepulcros e vos subir das vossas sepulturas, ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou Deus, o Senhor, disso e fiz, diz o Senhor. Ei, o que você precisa para vencer esse mar de sequidão na tua vida é uma palavra profética do Senhor. Só que essa palavra profética, você só vai conseguir receber se verdadeiramente você estiver disposto a buscá-la. Quantas e quantas e quantas palavras proféticas nós temos recebido e nós temos negligenciado? Que entra por aqui e sai por aqui. Ei, quantas vezes você tem vindo num culto? E era o culto da oportunidade da chuva descer sobre a tua vida. E você deixou passar. O Senhor quer reviver nesta noite ossos secos. O Senhor quer reviver nessa noite terra seca. O Senhor quer reviver nessa noite pessoas que estavam secas. Pessoas que não sabiam como lidar com as suas situações. Pessoas que não tinham uma palavra. Nessa noite o Senhor quer lançar uma palavra sobre a tua vida. Quantos nessa noite quer receber uma palavra do Senhor? Se coloque de pé. Amadolo do couto louvava choro de badas. Há uma palavra, há uma nuvem de glória neste lugar. O Senhor está aberto os seus céus aqui para derramar uma palavra profética sobre a tua vida. Só que essa palavra ela só vai derramada na vida daqueles que verdadeiramente abriram os corações. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque cada um sabe da sua terra seca. Cada um de vocês sabem o nível de sequidão que está os seus ossos. Cada um de vocês sabe o nível de busca, o nível de unção. E cada um de vocês sabe qual que é a palavra profética necessária na tua vida. Por isso eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos. E buscar a chuva do Senhor para ti nessa noite. Há uma nuvem de glória neste lugar. Há uma nuvem de unção neste lugar. Ore ao Senhor nessa noite, meu irmão. Ore, busque, 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 busque. Amanda la baba basura dela. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ore, meu irmão, ore. Você sabe a terra seca. Você sabe o nível de sequidão que está a tua vida. Nós estamos debaixo de um ambiente profético. Nós estamos debaixo de um ambiente de unção. Não fique calado. Abre a tua boca e ore, 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 ore. Amanda baba soro lebasere mandere de canta la manas. Era madere canta la baba 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 baba. Sore badala baba 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 soro le badala ma. Rida basoro, ore irmãos, ore irmãos, ore irmãos. Ore irmãos, ore irmãos, ore irmãos, ore.
Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções, palavras repetidas. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, Olabás. A terra seca sou eu. Diga para ele nessa noite. A terra seca está aqui. Oh, a terra seca sou eu. Diga, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar esta terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar. Deixa, Senhor, diga! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar esta terra seca. Oh! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Oh, deixa a água descer, deixa. Coloca a mão no teu coração, Deixa a água. Mais uma vez para o Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar,
enxergar esta terra seca. Quantos creem? Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Quantos creem? Dê uma salva de palmas mais forte ao Senhor nessa noite. Quantos sentiu a chuva do Senhor nessa noite? Digam glória a Deus. Quantos foram abençoados e ouviram a voz do Senhor nessa noite? Digam glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e dê a paz. Que o amor de Deus Pai, que excede todo entendimento humano, que a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós hoje e sempre. Que Deus abençoe Israel, que haja paz na terra do nosso Deus. Que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe esta nação. Que nesse segundo turno, Pai, o Senhor possa fazer um milagre nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar um governo, ó Pai, um governo bom, um governo justo, Deus. Que o Senhor abençoe o Mato Grosso nesse próximo governo. Abençoe o nosso governador, ó Pai, para que ele possa governar para os pobres, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe nossa cidade de Cuiabá. Que Deus abençoe o teu bairro. Que Deus abençoe a tua casa. Que a tua casa seja a luz de Deus no teu bairro. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe os teus familiares e os teus amigos. Que Deus abençoe os teus parentes e os teus inimigos. Que Deus abençoe teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã. Que Deus abençoe teu marido e tua mulher. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.